Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante, diz o Senhor? Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, e inescrutável o seu entendimento? Ele dará força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Fala comigo assim: os jovens se cansam, os jovens se cansarão, e se fatigarão, e os mancebos cairão. Fala comigo assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como das águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Glória a Deus. Fala comigo assim: mudando a visão para viver uma vida extraordinária. Presta atenção. Você que deseja viver uma vida extraordinária, você tem que mudar a maneira como você enxerga as coisas. Porque se você não mudar a sua visão, você vai continuar enxergando dificuldade em tudo. Você vai continuar enxergando derrota em tudo. Você vai continuar enxergando obstáculos em tudo. A sua visão está em quem? A sua visão está em um Deus que te apresentaram ou num Deus verdadeiro? Porque o Deus que a maior parte das pessoas apresentam não é verdadeiramente o nosso Deus. Você quer um exemplo? Quando nós falamos de Jesus Cristo, e você busca na sua memória tudo que você já viu relacionado a Jesus, você vai lembrar de obras de arte, quadros, você vai lembrar de artistas de Hollywood, você vai lembrar de imagens de escultura. Em alguns momentos, um Jesus bonito, forte, com os olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos. Cada lugar está de um jeito. Cabelo castanho, cabelo preto. Em momentos mais robusto, em outros momentos mais raquítico. Sempre com aquele semblante de dor, de dificuldade, de fragilidade. E se você não tomar cuidado, a sua fé fica concentrada nesse Jesus aí. Mas eu quero te apresentar um Jesus hoje, que eu tenho certeza que você nunca viu um quadro dele. Você nunca viu uma fotografia assim. Você nunca viu ninguém fazer nenhum tipo de uma escultura com essa fisionomia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, 9. Projeta para mim aqui na frente, por favor. Eu, João, que João é esse? O apóstolo João. Eu, João, irmão vosso,
e companheiro convosco na aflição. Fala comigo, aflição. Não é porque ele era apóstolo que ele não tinha aflição. Ele estava dizendo para as igrejas que ele era companheiro de aflição com eles. Até mesmo porque a condição da qual ele escreve essa carta não era uma condição pacífica. Na aflição, no reino, na perseverança em Jesus. Então, eu sou companheiro de vocês na aflição, eu sou companheiro de vocês no reino. Que reino? O reino de Deus. Na perseverança em Jesus, fala comigo, perseverança em Jesus. O que é isso, perseverança em Jesus? É aquele que não desiste, independente do que aconteça. É aquele que segue a Jesus, não pelo milagre que ele pode fazer, não pela porta que ele pode abrir, mas por aquilo que ele é, por quem ele é. Então ele está dizendo, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, fala comigo assim, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus. Então ele estava na ilha de Pátimos, não de viagem, a passeio, de férias. Hoje o mundo visita a ilha de Pátimos, mas ele estava lá como uma condenação dada pelo Império Romano, por pregar o Evangelho. A ilha de Pátimos era repleta de serpentes venenosas, de feras terríveis, e ele foi jogado lá para morrer. O motivo dele estar lá é porque jogaram ele num caldeirão de azeite fervendo e nenhum cabelo dele foi chamuscado. Um milagre extraordinário aconteceu com João. Você sabia que o único apóstolo que não foi martirizado foi João? Talvez é um conhecimento novo para você. O único apóstolo que não foi assassinado, o nome dele é João. Deus conservou a vida dele. E o apóstolo João disse, eu estou aqui por causa da palavra de Deus, eu fui condenado a estar aqui. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Fala comigo, arrebatado em espírito no dia do Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Fala comigo, no dia do Senhor. No Velho Testamento, o dia do Senhor era o sábado. No Novo Testamento, o dia do Senhor é o domingo. Pastor, como assim é o domingo? Jesus ressuscitou que dia, irmãos? Jesus ressuscitou que dia, irmãos? Domingo. Se no sábado não podia descer ele da cruz, porque ninguém podia fazer obra nenhuma, ele morreu na sexta-feira. E ele ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou que dia, irmãos? Domingo. Domingo então ficou como primícia, como uma oferta de primícia. Não é à toa que os cultos de celebração é no domingo. Talvez você já até ouviu falar do domingo do Senhor. Então domingo realmente precisa ser dedicado para Deus, porque nós temos a semana toda para fazer as nossas coisas, e no domingo nós morgamos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Chegamos à igreja arrastando, doido que o culto acaba, servindo a Deus muitas vezes com má vontade. Escola dominical nem se fala, porque vou acordar 8 horas da manhã, pastor, eu já acordo cedo a semana toda. Querido, você acorda cedo a semana toda para você. Você acorda cedo a semana todinha para você. E o dia do Senhor, será que você não pode dedicar o dia ao Senhor? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Passa, versículo 11. Que dizia, o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 12. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Passa. E no meio dos candeeiros,
um semelhante ao Filho do Homem. Presta atenção, eu tenho certeza que você nunca viu uma fotografia dessa, você nunca viu uma imagem dessa, você nunca viu nada parecido com isso, mas é esse aqui que é Jesus. Ele se manifestou como homem apenas para se oferecer como sacrifício, mas depois que ele sobe aos céus, ele assume a glória que é dele. Lembra de João 17, quando na oração sacerdotal ele diz: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo? Ele já tinha essa glória. Você não acredita não? Então abre sua Bíblia aí, pelo amor de Deus. Deixa marcado aqui, vamos abrir a nossa Bíblia paralela aqui. João 17, versículo 1. Tendo Jesus falar dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como confiaste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. E agora, fala comigo: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. O que está escrito aí? O que está escrito aí, irmãos? Antes que houvesse mundo. Então ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem. Mas quando ele retorna ao céu, ele assume novamente a sua glória. Ele assume novamente todo o poder que visivelmente era visto quando ele se manifestava. No Velho Testamento você vê manifestações assim. Daniel, por exemplo, o viu dessa maneira. Mas de que jeito que era, pastor? Semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa a talhar, cingido a cintura do peito com um cinto de ouro. Agora pensa, ele estava com um cinto de ouro no peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. O cabelo dele branquinho, como lã branca, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Olha como que Jesus era. Os cabelos brancos como a neve, os olhos como duas chamas de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Quando você está num lugar onde tem uma queda forte de água, a gente não consegue nem falar. Você já teve uma experiência dessa? Porque o som abafa qualquer outro tipo de som. Ou seja, quando ele fala, não existe nenhuma outra voz que supera. A voz dele sobrepõe a voz de qualquer coisa no universo. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Que espada é essa? A palavra dele. E o seu rosto era como o sol, quando resplandecente na sua força. Esse era o rosto de Deus, de Jesus. Você consegue olhar para o sol de dia, na sua força? Você consegue ir lá para fora e ficar olhando para o sol assim, ó? Um pouquinho que você olha, você fica quase cego, né? De tão forte que é. Assim foi o que João viu. Você imagina, quando João teve a visão que ele olhou aquilo, ele deve ter tentado se proteger, porque ele trouxe para nós informações do que ele viu, do que chegou para ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Fala comigo: primeiro e último. Glória a Deus, primeiro e último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não vi ninguém com a imagem dessa, não vi ninguém com a fotografia dessa, mas é esse Jesus. Mas quando eu tenho uma visão distorcida de quem é Cristo,
eu começo a fazer como Jacó, para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.